Ei, gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Adalma, esse é o Giratrinco, esse é o 128º vídeo do canal. E hoje a gente vai falar sobre o livro Uma Vida e Tanto, da Emily Henry, ou também Great Big Beautiful Life, na versão em inglês original. Mas antes eu preciso apresentar a Fernanda, que é minha amiga. Tudo bem, Fernanda? Seja Tudo bem, bem-vinda. Adalma. Obrigada, é uma honra estar no Giratrinco para falar de um dos meus livros favoritos desse ano, de uma das minhas autoras favoritas. Ela é a Emília Henrique, também conhecida. Aqui no Brasil, o livro é da Verus Editora. Ele foi lançado, acho que ao mesmo tempo, né? Sim, acho que foi simultaneamente, lá pro dia 22 de abril. E você foi no... Ela comprou o original em inglês, né? E você foi lá na Barnes Noble comprar. Sim, no dia que lançou, na hora que abriu. Você leu em quanto tempo? Eu li em 2 dias. Nossa, você queria muito ler mesmo. Eu me segurei ainda. Só pra não acabar rápido. É. E aqui no Brasil, só para acabar as informações básicas, a tradução é da Carolina Simmer e da Giovanna, italiano, e a Giovanna Quinelato. E vamos falar então sobre o que se trata Uma Vida e Tanto, que é o livro escolhido para o Dia dos Namorados. Semana que vem é Dia dos Namorados, na verdade. Esse vídeo tá saindo dia 12, se tudo der certo. Então, feliz Dia dos Namorados para quem comemora semana que vem. Calma, dia 12 já é o Dia dos Namorados, né? É. Então esse vídeo vai sair dia 5. Nossa senhora, matemática. Eu formei em matemática, pra quem não lembra. Mas, enfim, bom Dia dos Namorados pra vocês. Mas vamos falar sobre o livro. Uma Vida e Tanto, do que ele se trata. Você quer explicar pra gente? Eu acho que você resume melhor. Explico. Por favor. Bom, o livro conta a história da Alice Scott, a nossa Alice. Alice. E ela é uma escritora que vai pra uma ilha tentar escrever a biografia de uma socialite muito famosa, que é a Margaret Ives. A Margaret Ives é de uma família muito proeminente americana, uma família muito rica, que é a família Ives. E há vários anos ela meio que desapareceu, saiu totalmente dos holofotes e ninguém sabe onde ela está. E aí a Alice consegue rastrear ela nessa ilha e resolve ir lá convencer a Margaret de que ela pode escrever a biografia da vida dela e contar a versão dela da história. Mas quando ela chega lá, ela descobre que tem um outro escritor na ilha, que é um biógrafo famoso, o Hayden. E aí a Margaret coloca os dois em um mês de período teste, durante o qual ela vai decidir qual dos dois vai escrever a biografia dela. E aí a gente tem em paralelo 2 histórias. Uma é a história da Margaret, que ela vai dando aos poucos ali, mas ainda muito permeada de segredos e mistérios. E a outra é a relação que a Alice vai desenvolvendo com o Hayden, que eles vão desenvolvendo ali uma relação pessoal paralela ao trabalho que eles estão fazendo na ilha. Exatamente. E eu não sei vocês, mas essa ideia se assemelha a um livro que eu já comentei aqui no canal e que eu também trouxe uma convidada, um beijo Priscila, que foi Os 7 Maridos de Evelyn Hugo, porque eles se parecem muito. E você também teve essa impressão, né? Sim. E a gente teve um clube do livro só pra explicar que algumas coisas conversadas vão parecer que a gente já falou sobre essas coisas antes, porque a gente realmente falou sobre elas antes. Que a gente encontrou sábado passado pra falar sobre o livro, então algumas coisas a gente já discutiu, mas a gente vai rediscutir. E a gente comentou dessa coisa dos 7 Maridos de Evelyn Hugo, que também é uma escritora que tá escrevendo uma biografia sobre uma mulher muito famosa e que vai basicamente questionar o quanto a mídia deturpava as coisas que eram... o que acontecia na vida dela, né? Sim. E o quanto a pessoa acaba escondendo vários aspectos da vida pessoal dela, justamente para não ter a mídia distorcendo e atrapalhando questões da vida pessoal que às vezes ela não quer compartilhar com o público que talvez não entenda pelo que ela tá passando. Uhum. Sim, mas acho que esse livro, diferente dos 7 Maridos, o foco ali na Evelyn Hugo era nela e na vida dela. Eu acho que a história da personagem que narra, que é a escritora. A Monique. É Monique que chama? Você descobriu? Descobri. Porque há uns dias atrás a gente não lembrava. Mas a Monique... eu nem lembrava o nome dela, eu achava a história dela muito avulsa, assim, não achei que foi tão bem trabalhado. Mas aqui o foco é mais na Alice. A história da Margaret também é interessante, mas o foco na Alice é muito grande. Eu acho que ela é a protagonista. Ela é a protagonista. Sim, mas... Apesar da Margaret ter muito espaço, sim, né? Sim. A gente não conhece, assim, muito bem os desígnios da Margaret. É tudo assim, mesmo que ela esteja contando a história dela, eu sinto que ela ainda guarda muita coisa pra si mesma. Sim. A Evelyn, eu sinto que foi mais
talvez crua a narrativa dela. Uhum. E, inevitavelmente, nesses livros também, que vão falar sobre essas pessoas famosas, tem muitas referências a casos que já existem. Eu acho que um que é bem marcante é o Elvis Presley, que ele é Sim. citado no livro, mas ele também tem uma energia ali em outro personagem, a princesa Diana. Sim, com certeza. E a família Kennedy, que talvez seja a maior influência. E eu pesquisei, o acidente de avião é real, aconteceu. Um acidente de avião que matou, acho que o irmão do John Kennedy. E aí, a mulher dele também morreu e acho que uma sobrinha, alguma coisa assim. Eu fiquei confuso. Eram 3 pessoas, mas esse acidente de avião também é uma coisa que tá aqui no livro, um pequeno spoiler. Mas, de qualquer forma, eu acho que é uma coisa que não fica exagerada, é pincelado, assim, Sim. e é meio inevitável. Eu acho que, sei lá, pensar em pessoas que sofreram na mídia, a Britney Spears, a Amy Winehouse, essas pessoas, de alguma forma, estão aqui, de algum jeito também. A Britney tem uma parte que, sim. Pra quem lê o livro vai entender melhor. Mas falando sobre esse gênero romântico, um romance romântico, eu acho que você tem muito mais local de fala do que eu pra falar sobre, porque eu leio muito pouco e você lê bastante, assim, você já leu todos os livros da Emily Henry, né? Já. Eu achei interessante um dia que você postou um story que era sobre ler ficção e o quanto isso influencia não é criação, mas tipo, o quanto isso vai alimentar a sua empatia, o quanto isso desperta a sua empatia. Você consegue falar mais sobre isso pra gente, pra contextualizar melhor? Sim, esse vídeo especificamente que você comentou é um vídeo que eu postei no Instagram outro dia que fala justamente de pessoas que às vezes só leem não ficção porque acham que a não ficção agrega mais. Porque hoje a gente tem um mercado de não ficção que ensina muitas habilidades, né? Tem vários famosos sobre inteligência emocional, sobre foco, esses livros sobre o poder do hábito, hábitos atômicos, e eles todos ensinam habilidades muito úteis para a vida. E aí eu acho que existem pessoas que acreditam que a ficção é meio que puramente um prazer, talvez. Mas eu acho que você aprende muita coisa com a ficção também. É óbvio que existem livros de ficção que te ensinam muito sobre outros aspectos também de conhecimento, como história, né? Às vezes situações de outras culturas que você não teria contato se não fosse por um livro, mas eu acho que romance principalmente às vezes te ensina coisas que você não tem tanta dimensão, mas relacionadas a como identificar às vezes padrões no seu relacionamento, como ter empatia por pessoas que às vezes estão numa situação de relacionamento que você não entende, mas que você começa a entender um pouco mais. Eu acho que te dá diferentes pontos de vista sobre relações. E eu não digo só relações amorosas, mas todo tipo de relações interpessoais, porque romances também trazem muitas questões sobre questões familiares, questões de amizade. Eu li vários livros muito bons agora, que são romances, mas também tratam da questão do luto. Então, eu acho que eles trazem questões emocionais que talvez outros livros não tragam com uma percepção tão pessoal. Porque é como se você estivesse vivendo aquela história. Os livros de não ficção, eles são muito analíticos, né? Sim. Então, eu gosto dessa percepção que eles trazem. Mas, assim, também não deixa de ser um entretenimento, né? Uma coisa relaxante que você faz ali pra sair um pouco também da sua vida tão realista. Sim, você quer... pra viver, às vezes, uma coisa um pouco mais, né? Que é da expectativa, do irreal. Tanto que uma coisa que a gente discutiu muito no Clube do Livro foi como os personagens masculinos sempre são muito idealizados. E aí, essa pergunta aqui. E não deixa de ser verdade, né? Assim, tem essa parte que é um pouco mais idealizada, mas também tem uma parte que eu sinto que é muito real, muito crua do emocional humano. Sim, sim. Esses homens basicamente não existem, assim. O Hayden é um homem muito gostoso e muito bonito e sentimental e sabe conversar. E é muito raro, assim, não que não existe nenhum, mas é um pouco idealizado. A frequência deles nos romances românticos, nesses tipos de livro, é muito maior do que na vida real, sim, creio eu. E eles sempre têm mais de 1,90 m. Todos muito altos. Mas eu acho que lá fora, o Brasil é um país baixo também, né? A gente tem que pensar nisso, em geral. Mas enfim. Mas falando sobre essa discussão, até de pessoas emocionadas, a Clarice, uma amiga nossa, ela falou lá no clube que
pessoas emocionadas importam, porque nesses livros também a gente tem uma impressão de que as pessoas se apaixonam muito rápido. Eu gostei muito do seu comentário sobre o Eu Te Amo que tem no final desses livros. Você pode repetir esse comentário? Posso. É porque a gente estava conversando sobre como uma crítica que eu vi recorrentemente, e que algumas das meninas até concordaram, era que eles se apaixonam muito rápido, né? O amor vem muito rápido, porque eles se conhecem ali durante o período de um mês, que é o tempo que mais ou menos dura o livro. Assim, não é um spoiler porque é tão óbvio que isso vai acontecer. É a premissa, né? É um livro de romance. Mas, então, a Alice e o Hayden se apaixonam muito rápido. Porque é ali durante o curso de um mês, e eles já estão muito... No final, eles já estão muito intensamente, assim... falando eu te amo, querendo ficar juntos, etc. E aí a discussão que a gente teve foi se é possível amar alguém tão rápido. E eu acho que, o que eu falei é que eu acho que tem uma compreensão equivocada em relação a livros de romance, de que no final do livro eles necessariamente se amam, um amor assim forte, um amor realmente, né, de tipo assim, que é capaz de ser eterno, de você pensar em casamento, etc. E que eu falei que, na verdade, eu acho que a gente confunde o ato de se apaixonar com o ato de amar. Eu acho que nesses livros mostram os personagens se apaixonando. E eu acho que o eu te amo de início de relação é sempre um eu te amo do se apaixonar. E não necessariamente um eu te amo do amor construído, duradouro. Então eu acho que tem que ser feita essa diferença. Eu até falei que eu acho que é possível que romances tratem realmente de amor, mas eu acho que nunca quando os personagens acabaram de se conhecer no livro e o livro dura um período curto de tempo. Eu sinto que ou eles se conheceram no livro e aí o livro vai levar anos para se desenvolver, ele vai se passar durante um período mais longo de tempo, ou o livro vai tratar sobre um casal que já se conhecia, a gente já pega eles numa relação ou de amizade, ou às vezes eles já se relacionaram antes e vão ter uma segunda chance. E aí, nesse caso, eu acho que você pode estar retratando o amor. Mas nesses casos que eles se conhecem e dele há um mês, eles já estão juntos, eu acho que é um caso de paixão. E a paixão, ela é muito intensa. Diferentemente do amor, que é normalmente tranquilo, é confiante, é uma coisa que você pode se apoiar. A paixão, ela é muito intensa, ela acontece muito rápido. Então, eu acho que é mais nesse sentido. Eu acho que a gente tem que fazer essa diferenciação para entender como é possível eles estarem falando de amor tão rápido, porque eles estão apaixonados. Sim, sim. E assim, gente, a anotação, uma das primeiras anotações que eu fiz foi tipo, o final do livro vai ser esse, porque é um livro que o final é previsível no sentido romântico das coisas, mas um destaque positivo, já começando a falar dos meus destaques positivos, a gente vai discutir eles, mas pra mim os plot twists do livro são bons, assim, eu não previ tudo, eu acho que acontecem coisas que são realmente surpreendentes. Pra você, algumas coisas você já imaginava, acho que porque você ter mais arcabouço, assim, nesse gênero, pra entender como algumas coisas são direcionadas ou não. Mas, no geral, você gostou dos plot twists, assim? Sim. Eu acho que é uma característica do gênero romance mesmo, você ter uma previsibilidade do fim. Eu acho que é até uma coisa que leitores de romance sentem conforto em. É visto meio negativamente no gênero de romance você ter uma coisa muito inesperada, assim. Porque normalmente é um tipo de gênero que você vai realmente pelo conforto de saber que você vai receber aquilo que te foi prometido. Sim. Normalmente, se você quer receber algo inesperado, você vai ali pro gênero do mistério, do thriller. Mas eu senti que os plot twists foram interessantes. Eu tinha alguma ideia ali, mais ou menos, do que ia acontecer, mas mesmo assim, não exatamente, sabe? E eu achei que foi na medida ideal também, porque às vezes com esse tipo de livro, a tendência é, tipo, tentar surpreender demais e aí sair um pouco do que é crível, assim. Então eu achei que foi bom. É assim. Só em nome de surpreender, né? Tipo, tem que inovar, então inventa um negócio que sai da puta que... É bem assim, às vezes. E acho que fez sentido, assim, porque como o livro combina o romance também com esse mistério da família Ives, eu acho que o plot twist coube. Diferentemente de outros livros de romance que talvez
seja desagradável pegar um plot twist. Sim, sim. Falando até um pouco disso, outro aspecto positivo que eu gostei, que a gente nem discutiu no clube, que eu esqueci de falar. Mas... Inédito. Mas a discussão que tem sobre o valor do trabalho da escrita eu achei muito interessante. O valor do trabalho criativo no geral também. Eu até emocionei nessa parte. Você lembra dela, assim? Ou você não tá... Eu lembro vagamente, assim, eu não lembro de nenhum trecho específico, mas eu acho que, em geral, isso é uma coisa que a Emily costuma focar nos livros dela. Quase todos os livros dela. Ela traz um pouco essa coisa da escrita, que é o trabalho dela, para os livros dela. Então, na maior parte dos livros, alguns personagens costuma ser um escritor ou um editor de livros. Sim. E eu acho que ser parte da experiência pessoal dela é muito relevante, assim. Eu acho que você vê como isso vem de uma experiência real. Sim, sim. Eu ia até comentar que eu tô um pouco cansado disso na literatura, de escritores que escrevem sobre escritores e jornalistas ou pessoas que trabalham com comunicação. Gente que ama ler também, porque eu acho que faltam algumas outras histórias. O livro que eu resenhei, a Amiga Genial, a tetralogia tem a escritora, a Helena, né? Aqui tem a Alice e o Hayden, então, os dois. E o próximo que eu tô lendo já começou como escritora. Eu falei, gente, mas como é possível? Em geral, tem muita falta também, eu sinto, de personagens com profissões mais complexas, assim, né? E profissões muito reais, assim. É muito raro você ler um livro que o personagem, às vezes, é um médico ou um advogado. Raríssimo. Isso eu nunca parei pra pensar, mas no romance, pelo menos, eu li pouquíssimos, assim. Eu não sei em outros gêneros, né? Acho que, por exemplo, mistério, thriller deve ser muito comum. Sim. Mas, nossa, em romance é raríssimo, assim. Às vezes, quando eles não são dessas áreas de, né, jornalismo, escrita, comunicação, editor, eles têm, às vezes, algumas profissões meio totalmente aleatórias, assim, sabe? Tipo, passeio com cachorro. Sou babá. Assim, interessante. Ou então, assim, uma profissão... Ou talvez os homens, às vezes, tenham algumas profissões que... mais formais, assim. Mais formais, assim. Ninguém Mas aí ninguém explica o que eles fazem. Ele só trabalha. Ele é CEO de não sei o quê. E ele tá lá. Ele tá lá. Não, mas tem algumas amizades nossas que eu fico, tipo, eu não tenho ideia do que a pessoa faz. Ela tá lá no emprego dela. Aposto que é uma pessoa incrível. Merece um aumento, merece uma promoção. Mas eu não tenho ideia do que a pessoa faz. Mas você já leu Ana Paula Maia? Já, a do Enterre Seus Mortos. Sim, eu li Enterre Seus Mortos. Sim, porque ela tem várias profissões muito diferentes, um pouco mórbidas, assim. Mas pessoas que trabalham em carroaria, o Edgar Wilson que trabalha recolhendo carcaça de animal na estrada, são profissões muito, assim, duras, mas reais também. Essas pessoas também precisam ser escritas, na minha opinião. Acho que na sua também. Sim. E falando ainda dos aspectos positivos que eu enxerguei, os diálogos, você descreveu eles no Clube do Livro de um jeito que eu achei muito bonito, que eles são naturais e únicos, ao mesmo tempo que eles são... pode falar ainda. Não, é só porque eu sinto que quando você lê, parece que é uma conversa real, mas ao mesmo tempo é muito espirituoso, muito divertido. Não parece uma coisa assim, sem graça. Não parece uma conversa que você tem com o seu porteiro, assim, sobre o tempo, mas ao mesmo tempo parece uma coisa que as pessoas falariam, porque às vezes eu sinto que na tentativa de ser muito engraçado, de ser, de tipo assim, fazer parecer realmente uma conversa de livro, as pessoas criam, às vezes, conversas que não fazem sentido na vida real. E eu sinto que não, ela cria conversas ao mesmo tempo muito genuínas, mas também que são divertidas, que são interessantes. Sim, acho que os diálogos dos dois principais, os que estão disputando ali, foram os melhores, e com a mãe dela também, né? Essas relações familiares. Que você também comentou que a Emily Henry costuma trazer isso nos livros e você costuma gostar. Sim, eu gosto bastante da forma que ela escreve relações familiares no livro. Em todos os livros dela que ela traz essa temática, ela traz principalmente em relação aos pais, né? E em relação a irmãs. Acho que em nenhum livro dela tem irmãos, se eu não me engano. Eu não tô lembrada, não tô lembrada. Nada, mas... ou se tem, tipo, a relação é superficial, assim, mas ela aprofunda muito em relação entre irmãs
e familiares. E eu gosto bastante da forma que ela lida com isso. Eu acho que ela escreve bem essas questões. Não sei se vem também de uma experiência pessoal, mas a impressão que passa é que sim. Mas você já pesquisou se ela tem irmã? Não pesquisei. Se alguém quiser comentar se ela tem ou não, talvez isso também vem de um lugar particular. Eu acho que ela tem. Eu chutaria que sim. Mas a gente já falou muito dos outros livros dela, mas você acha que esse é muito diferente dos outros? Existe uma cisão, assim, ela tentou inovar de algum jeito? Porque esse já é o quê? O 7º livro dela? Não sei lá quantos ela tem, mas... Eu acho que é o 6º. Já teve bastante. Eu acho que ela tinha escrito alguns livros antes, mas que não ficaram tão famosos. Desde que ela despontou, assim, acho que esse é o 6º. Ok, mas esse é diferente? Esse é diferente. Eu acho que por ela trazer essa história da Margaret Ives, da família Ives, esse mistério, essa história paralela de vida dessa mulher e da família dela, eu acho que ele se diferencia um pouco porque, assim, ela traz em todos os livros dela, às vezes, uma temática secundária ao romance, mas é sempre muito, muito secundária, sabe? Assim, então ela vai falar, a relação da personagem com o pai dela é uma temática nesse livro. Mas é muito, assim, secundária ao romance. Aquilo tá até influenciando na forma que às vezes ela tá lidando com o parceiro romântico dela, com o interesse amoroso. Mas nesse livro ela trouxe essa história paralela que, ao mesmo tempo que influencia na história de romance, né? Porque eles estão ali competindo e aí isso fica entre eles em vários momentos do livro. Mas eu sinto que ela tem vida própria, essa história paralela. Sim. Ela também, por si só, poderia ser uma história autônoma. E ela traz isso que eu acho que o livro sai um pouco só do romance e vai um pouco também para ficção literária, assim, para o que a gente chama de woman's fiction, né? Que é aquela ficção feminina que conta, às vezes, história de mulheres. Sim. Então eu acho que ela transita um pouco ali até esse gênero, não chega a se imergir totalmente nele, mas ela traz isso que eu acho que talvez até apele um pouco para leitores que não gostam só daquele romance, né, que às vezes as pessoas acham que é muito água com açúcar. Eu acho, pessoalmente, que os livros dela não são tão água com açúcar. Mas, assim, é pessoal, porque eu gosto do gênero romance, né? Sim, mas eu acho que esse talvez até apele para um público mais geral, assim. Eu tava meio receoso, assim, eu fiquei com medo de ser uma coisa não exatamente superficial, mas eu acho que aprofundou, tipo, não negando uma superficialidade, mas só afirmando que ele realmente trouxe reflexões interessantes. Sim. Mas eu também preciso falar destaques negativos que eu enxerguei, pelo menos. A gente entende. É natural. Eu acho que as expressões... Isso, na verdade, nem é exatamente negativo, mas é muito difícil até para as tradutoras, as expressões estadunidenses que ficam ali, que a gente nota que... Mas você não leu na versão Não, eu li em inglês. Então, gente, na versão em português dá para notar algumas vezes que umas expressões foram traduzidas e parece uma tradução... Como é que fala quando a tradução é direta? Literal? Tipo, parece uma tradução literal, não tá exatamente bem adaptado, mas eu entendo que é uma escolha também, toda tradução é uma escolha, a gente conversou sobre isso no clube também, mas algumas coisas sobre a escrita. Também não comentei isso no clube, mas existe um excesso de como se fosse, como se estivesse, como se tivesse... Um vício de linguagem. Um vício de linguagem, e eu acho que esse é um dos mais comuns que eu enxergo na literatura, usar como se, ao invés de se assemelha, aparenta, tal qual, ou às vezes só não colocar um comparativo, assim. Também tem essa opção para você que escreve. Não é necessário, não é inevitável usar o como se. Várias frases eu pensava assim, eu cortaria isso aqui para não repetir. E eu entendo que a repetição às vezes é interessante, mas muita repetição, uma hora eu cansei. O trem de unicursal, essa é uma palavra que aparece no livro. Por quê? Por que ela fixou tanto nessa ideia? Não sei. Eu nem lembro qual que é a palavra que ela usa no inglês. Acho que a Fabi, que também leu essa edição, a outra amiga nossa, ela também falou que era unicursal e achou que era um trem do inglês. Mas tá. Basicamente falar que a sua vida tem um destino, assim, que você não consegue desviar totalmente de um único caminho, assim. Mas Jesus Cristo, eu fiquei muito aflito com esse unicursal. Eu nem reparei, assim, eu acho. Dá pra relevar, eu notei no Mas clube. Mas e a ideia de o quê? Um destino? A ideia de um destino... Não sei também, eu acho que o livre-arbítrio...
Não sei, isso é uma discussão mais religiosa até, né? Sim. Mais espiritual. Existe karma? Eu A não Paula. acredito, eu não acredito. Eu também não acredito. Já acreditei. A Ana Luísa defenderia o karma aqui, eu Ana tenho Luísa. certeza. Sim. Uma outra amiga nossa que, inclusive, eu nem falei lá no, lá no clube, mas tinha hora que eu enxergava muito a Ana Luísa nesse livro. Sério? Como a Alice um pouco. É? Não sei se é o otimismo dela, mas É. me lembrava um pouco, assim. Talvez a primeira impressão que eu tive da Ana há muitos anos atrás. Eu lembro quando eu conheci a Ana, eu fiquei tipo, gente, é muita alegria. Não Sim, dá. sim. Porque basicamente o início do livro é muito ela lá. Vamos, amizade, vamos ser amigos. E o Henry, tipo, você é minha competição. Sai pra lá. Licença. Licença. Ah, mas voltando nas relações, inclusive, a gente falou mal dos amigos da É. personagem principal, que honestamente, esse povo se descartasse, pra mim, que povo chato. Eles Sim. eram só publicitários? Era esse o problema? É, talvez. Eu acho que o problema é que eles eram assim, ai, a gente é tão galera. Nossa, eles eram muito A chatos. gente não trabalha, a gente só faz fofoca no cafezinho do trabalho. Juro, eles eram muito cansativos, assim. Sim. Não deu. E você comentou que nos livros da Emily Henry, amizades, no geral, são meio superficiais mesmo. É, sim, eu sinto que, assim, em geral, ela não foca tanto em relações de amizade. Assim, eu falei que ela foca muito, às vezes, nas relações familiares. Uhum. E aí eu sinto que os personagens dos livros dela nunca estão onde eles moram, né? Eles sempre estão em outro lugar. Tipo assim, nunca é no cotidiano deles. Ah, tem que ser uma viagem, assim. tem Acho ser que, na verdade, só nem te conto que eles estão onde eles moram, mas eles estão numa situação um pouco fora do normal, porque ela acabou de mudar de casa, enfim, não vou entrar em detalhes. Uhum. Mas nos outros todos, eles estão, tipo, em alguma viagem, assim. Uhum. E aí, os amigos estão longe. Ah. E aí, é sempre essa relação meio... Por WhatsApp. por mensagem. E aí, o único que tem mais presença de amigos, que é o Lugar Feliz, que todos os amigos estão viajando juntos. Uhum. Aí eu sinto que os amigos eram bem superficiais mesmo. Eu até comentei com você que Sim, tinha sim. personagens LGBT que estavam com questões que eu acho que essa questão de gênero e sexualidade tem muito a ver com a discussão e em nenhum momento eles conversavam sobre isso. Assim, eu sinto que os personagens ficam ali muito na superfície. Ela fica assim, vou dar uma personalidade pros amigos dela. Mas não desenvolve muito aquilo, sabe? Entendi. E às vezes você fica até se perguntando por que a pessoa é amigo dessas pessoas que você não consegue muito ver a relação. Tipo, por exemplo, eu fico pensando, esses amigos da Alice, eles eram bem, assim, sarcásticos, né? E tal. E a Alice é essa pessoa toda, assim, alegre, sensível, muito otimista. E eu fiquei pensando um pouco como que ela se encaixava nesse grupo. A dinâmica era um pouco até meio de ela mandar as coisas e todo mundo ficar assim, poxa, Alice, de novo isso? Como é possível? Tipo, você é burra? É verdade, eu não tinha pensado o quanto não encaixava. Mas, não totalmente, né? Mas realmente era um deboche meio estranho. Às vezes eu ficava... Vocês estão tentando jogar shade e não conseguem, né? Eu sinto muito por você. Sim. Mas falando de outras coisas que ficaram ou corridas ou não trabalhadas do jeito que o nosso grupo pelo menos enxergou, a questão da Audrey, que é a irmã da Alice, a gente sente que ficou meio perdido. A questão de saúde dessa menina, as nossas médicas analisaram a situação, não entenderam direito como que o negócio aconteceu. Talvez por isso todos os personagens principais dela sejam escritores, porque ela não não vai conseguir escrever personagens médicos. Não tem que fazer essa pesquisa. Mas eu achei muito engraçado, porque quando eu li, eu fiquei tipo, uau, realmente. Nossa, problema seríssimo de saúde. E aí, nossas amigas, tipo, não, kkk, esse trem ali não era nada com nada, não tem nada a ver. A gente, é verdade. Mas é super assim, na resenha que eu fiz de A Fórmula Preferida do Professor, da Yoko Ogawa, era um livro sobre matemática. E eu ficava, gente, isso aqui é super básico. Isso aqui não tem substância, é tudo muito besta. E muita gente leu e adorou, mas eu que tinha um outro nível de entendimento, eu fiquei, nossa, que trem chato. Não consegui sustentar, não consegui aguentar, assim. Não...
Por isso que é por isso que eles falam, tem aquele conselho clássico, né? Escreva sobre o que você sabe. Sim. Mas aí eu admiro muito escritores que escrevem sobre o que eles não sabem, porque eu acho que exige uma pesquisa muito grande. Sim. É difícil. Quem consegue separar, assim, e ir pra outro caminho, eu acho bem legal, mas no geral, acho que mandar pra uma pessoa da área ler é o que normalmente muitos fazem, né? Eu não sei o que aconteceu aqui, mas de qualquer forma, outras coisas. O relacionamento da Margaret com o Cosmo também é uma coisa que fica muito rápido, talvez, ou não sei. A gente já imagina uma coisa, o livro constrói, e de repente a gente vê que... Sim. Sei lá, é tudo muito rápido mesmo. Sim, porque assim, a impressão que o livro dá no início é que justamente o relacionamento da Margaret com o Cosmo era o centro da história dela, né? Porque a Margaret se envolve ali com um astro da música, que é o Cosmo Sinclair, e desde o início a impressão é que esse foi o grande ponto da vida dela, que foi isso que, tipo assim, desencadeou o sumiço dela, etc. E de certa medida é muito relevante para a história dela, o amor que ela e o Cosmo desenvolveram, mas ao mesmo tempo foi um momento muito efêmero da vida dela. Tipo, muita coisa aconteceu e foi descrita em muitos detalhes, e aí essa parte passou bem rápido. Sim. No final do livro também, o Hayden, eu acho que a gente perde um pouco ele no final ali. A gente não tem a reação dele aos eventos finais, o que pra mim é meio absurdo. Sim. Foi um final que eu fiquei, tá faltando uma parte. E a gente fala, o final em geral foi apressado, né? Sim. Eu sinto que essa questão da reação do Hayden foi uma escolha consciente da Emily Henry. Pra não ter que escrever. Porque eu acho que, realmente... É porque eu acho que, assim, nossa, gente... Ia ser difícil. Ia ser realmente um desafio escrever. Porque, assim, é inimaginável. Eu achei muito complicado. Se você não vivenciou. Vai. Como escrever. Não era simples, mas ao mesmo tempo acho que fez falta também. Sim. Acho que não era igual a outros livros que dá pra criar um atalho ali, desviar. Acho que fez falta mesmo. Mas eu acho que é isso. Você tem alguma coisa a adicionar antes da gente concluir o vídeo, assim? Algum elemento que você queria debater, talvez? Não, acho que a gente debateu os elementos principais do livro. É um livro super rápido de ler, né? Sim. Assim, eu acho que é um livro que flui muito bem, porque além de você ter a parte de romance que é muito, assim, fluida, muito tranquila, você não precisa gastar uma grande energia tentando compreender o que está acontecendo. Você também é muito motivado pela história paralela da família Ives. Sim, você fica intrigado com o mistério. Então é um livro que você passa por ele bem rápido, assim. E se perguntarem se a gente gostou do livro, o que você fala? Eu gostei muito. Sim, eu também gostei, achei bem leve e me entreteve. Eu acho que era o objetivo, assim. Eu fui com essa cabeça, vai me entreter? Eu vou querer saber ou vai ser uma coisa que vai se arrastar? E não, foi super rápido de ler. Sim, total. Eu acho que você tem que entender o propósito dos gêneros literários. Eu acho que, querendo ou não, o propósito do romance vai ser mais de entretenimento e de mexer, às vezes, com essa sua parte mais emocional, que a gente comentou no início. Assim, eu acho que quando você tá lendo um romance, você não pode ter a pretensão de, tipo assim, ser totalmente mudado por aquela leitura. Acho que não é nem a pretensão do romance. É a mesma coisa de você ir assistir um filme blockbuster esperando que ele vai mudar a sua vida. Ele não vai, querida. Não, você pode até ficar emocionado. Mas vai ser um bom entretenimento. E, Kiki, eu também quero dar a opinião dele. Ele amou. E se perguntarem se a gente recomenda, o que você tem pra falar? Eu recomendo demais, tanto é que eu escolhi ele para ser o livro do Clube do Livro. Eu acho que a Emily Henry tem uma característica de ter essa escrita que eu acho que apela pra muita gente. Não é à toa que atualmente ela é uma das queridinhas do romance. Toda vez que ela lança um livro, todo mundo assim, meu Deus, Emily Henry lançou um livro novo. Sim. E eu acho que isso não é sem motivo. E eu acho, então, que é um livro que muita gente tem a capacidade de gostar. E eu acho que, mais do que os outros livros dela, esse especificamente por trazer essa outra questão de uma história que eu também acho que apela pra muita gente. É muito bacana. Eu acho só que a única coisa que eu fico com medo é fãs muito ferrenhos de Evelyn Hugo. Sim. Mas isso,
De qualquer forma, o que eu ia falar é que os livros da Emily Henry, a gente viu no clube que vocês gostam de coisas às vezes muito diferentes. Tipo, os seus livros favoritos são os que a Ana menos gosta. Então, eu notei que é uma coisa pra você descobrir, assim, sobre ela, sobre quais livros dela que vão te apetecer mais, então. Sim. Porque eu acho que acaba que o romance, por ter essa questão emocional, ele é muito pessoal. Então, às vezes, vai depender muito, não tanto da história, de como a história é formulada, mas às vezes das características dos personagens, de como eles vão reagir a determinadas situações, porque tem muito essa questão que eu disse de se identificar. E eu acho que isso acontece muito pra mim nos livros da Emily Henry e pra muitas pessoas, mas realmente, a cada livro dela, os personagens vão ter características diferentes e você vai se identificar mais com um e menos com outros, e aí acaba que você vai gostar mais de um e menos de outros. Sim, no caso, eu tenho um que eu não gosto. Mas eu não quero falar. Fica aí um mistério. Mas espero que vocês tenham se identificado com o vídeo, gente. Muito obrigado, Fernanda, por ter Obrigada pelo convite, eu amei. Que bom, foi tranquilo, né? Sim, eu adoro discutir livros, então... O Clube do Livro vai continuar, eu devo voltar com... Acho que eu vou chamar outras pessoas, eventualmente você vai voltar, talvez. Mas já tem próximo livro, daqui 2 meses, talvez, né? Pra agosto, mais ou menos. Pra dar tempo de todos os leitores mais tranquilos. Ritmos de leitura diferentes, né? Lerem. Mas é isso o vídeo de hoje, gente. Muito obrigada quem ficou até aqui. Você quer se despedir também? Tchau, gente. Obrigada. Espero que tenham gostado. Sim. E é isso. Um abraço, um beijo pra vocês. Curtam o vídeo. Se inscrevam no canal. Se você tá no Spotify, se inscreva... Como é que chama no Spotify? No podcast? Como é que fala? Nossa, Jesus. não Segue o podcast aí. Faz o que tiver que fazer, se quiser. E é isso, gente. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Um beijo.